estamos iniciando novamente mais um programa, expandindo a consciência, né? Aqui pela TV Moon, nosso canal de Montenegro. Um programa que tem como objetivo lhe proporcionar, através do conhecimento, saúde e bem-estar. E hoje nós temos aqui um convidado muito importante, muito interessante, né? O Vlad, que vai trazer conosco aqui os seus conhecimentos sobre animais. Então eu passo a palavra nesse momento para o Vlad, para que ele se apresente um pouco, né? Fale um pouco dos seus trabalhos, dos seus conhecimentos, das suas terapias. Olá para todo mundo, eu sou o Vlad. Eu trabalho hoje com várias terapias interativas, né? E uma delas é com os animais. Foi uma canalização que veio com o tempo, ela veio fragmentada, e aonde eu fui aos poucos tendo discernimento para encaixar as coisas e ter um entendimento. Primeiro porque é um mundo à parte, né? O mundo animal é um mundo à parte, não é um mundo paralelo ao nosso, né? Ele está no nosso, mas ele é um mundo à parte. Eles têm o mundo deles, eles têm a percepção, a visão, a intuição, a canalização, tudo deles, assim como nós. A diferença está no entendimento. Nós entendemos a nossa forma de ver e eles do jeito que eles entendem. E aí nesse entendimento assim que foi abrindo aos poucos, eu fui formando ferramentas de trabalho, fui observando, fui tentando entender o que estava acontecendo naquela situação que trazia aquela informação, e aos poucos foi se formando uma nova visão que eu acho que é divina, é muito linda, né? E é importante a gente entender nos dias de hoje, né, Vlad? A gente pode dizer assim que é uma caminhada que está se iniciando, né? Mas ter essa compreensão dos nossos irmãos animais, né? Sim, sim. E eles também são seres que estão aqui para evoluir, né? Eles também têm um propósito, eles também têm um aprendizado, né? E o ser humano ainda vive nos tempos de hoje de formas às vezes meio que primitiva, né? Às vezes até recriminando quando as pessoas tratam seus animais com muito carinho, com muita doçura, Sim. com muita conversa, porque para outros, né, ainda é só animal, né? Então esse momento a gente conseguir trazer a compreensão dessa situação, fazer com que a gente possa ter um olhar mais amoroso para os nossos irmãos espirituais e além disso compreender qual é o compromisso que nós temos com eles, né? Com certeza. Porque eles estão aqui para aprender com nós, né? Eles têm a caminhada deles, mas é o tutor deles que vai orientá-los nessa caminhada. É uma troca, né? Exato. É uma troca. E nesse momento eu percebo a importância de tudo isso. Mas o que eu tenho percebido também ainda hoje, Vlad, é esse canal aberto, que hoje é uma das tuas ferramentas, hoje é uma dos teus trabalhos, né? Da canalização. Às vezes as pessoas acham que tem que estar lá tudo escrito ou algo assim, né, ou comprovado cientificamente, né? Mas na realidade hoje a canalização ela está crescendo cada vez mais, né? O ser humano que começa a se perceber nessas orientações espirituais, ela consegue canalizar também conteúdos exclusivos, como é um dos teus trabalhos também, né? Sim. Tu poderia explicar um pouquinho para nós como funciona esse teu trabalho de canalização? Eu vou contar uma pequenininha história bem interessante para a gente entender o que é canalização. Você deixa cair o alfinete no chão. Procura e não acha o alfinete. Esquece, vai dar uma volta, quando volta o alfinete na frente dos olhos. Qual é a diferença? É o foco. O meu foco está na pergunta ou está na resposta? Quando eu fecho meus olhos para procurar o alfinete, eu não percebo nada que está ao meu redor. Eu não escuto. E aí quando eu saio daquela visão fechada que eu criei naquele momento, eu percebo. Fica mais aberto. Fica mais aberto. Eu viro meus olhos, mas se caiu mais para frente ou mais para o lado. Eu estou aberto às outras coisas. Evolução é fazer de novo melhor, né? Dar um passo à frente de uma forma melhor. Esse entendimento de canalizações, a gente entende que veio sempre desde a nossa existência. Qualquer livro é uma canalização.
Exato. Não vem do nada. Uma plantinha é uma canalização, porque você olha para ela hoje, amanhã você pensa, não, mas se eu cortar esse galinho, para quem você está perguntando isso? Olha que interessante. E se eu cortar esse galinho, para quem é essa pergunta? Entende? É que nós estamos ainda presos no eu físico. No eu físico. O eu físico é a experiência. O conhecimento é o eu astral. O eu superior. Esse é o conhecimento. Então a pergunta parte daqui. E a percepção vem de lá. E como a gente consegue entender um pouco mais a percepção? Para mim, Vlad, não como regra, eu gostei muito que eu sou muito questionador, a saber se eu estava pensando, se eu estava intuindo. E eu comecei a me perceber que esse é o grande sentido da canalização, e a percepção, te perceber, né? O eu em mim, né? Estar presente, né? Que os meus pensamentos eles surgiam por aqui, e as canalizações surgiam por aqui. Eu custei nesse entendimento a ter essa percepção em mim. Então hoje eu sei quando eu estou pensando, e hoje eu sei quando eu estou intuindo. Isso é o Vlad? Não, isso é para todo mundo. A diferença é que aonde eu estou. Quantas pessoas dirigem não dirigindo? Quantas pessoas comem não comendo? Quantas pessoas vivem não vivendo? Aonde eu estou? Esse é o grande contexto, aonde eu estou. E quando eu entro no contexto aonde eu estou e eu percebo aonde eu estou, o que eu estou fazendo, eu entro numa interatividade com o todo. Hoje a gente está passando pela quarta fase da existência, que somos mineral, vegetal, animal, hominal. Se nós pegarmos esse contexto e irmos do superior ao inferior, teoricamente, que ninguém é superior a nada, né? Se tirarmos o animal, o hominal não sobrevive. Se tirarmos o vegetal, o animal e o hominal não sobrevivem. Se tirarmos o mineral, o vegetal, o animal padecem. Qual é a ciência de tudo? Eu cuido do que me serve. Eu estou a serviço de quem me serve. Tudo é uma troca. Perfeito. Não existe dar sem receber, receber sem dar. É uma troca. É uma troca. O universo está em expansão porque ele está nos dando e recebendo. A nossa energia, quando a gente não percebe isso, a nossa energia expandindo, ela está contaminando ou contribuindo o universo. O planeta Terra, o sistema e o universo. Expande, contrai, a física já comprovou que ele expande, contrai de acordo com a nossa percepção, de acordo com o nosso campo, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com o eu presente, né? E onde está o eu presente? Você perceber, quem sou eu? Né? Quem sou eu? E por que eu vivo dessa forma? Né? As ferramentas falam isso, né? Por que eu vivo dessa forma? Por que eu expresso dessa forma? E qual o sentido disso vibrar? Qual o sentido do Vlad ter tido essa canalização com os animais? Me perguntei muito isso. E quando veio as ferramentas, quando veio a didática da ferramenta que eu ministro, eu questionei muito. Aí depois que veio a informação, eu fui para as pesquisas. Dentro da canalização, eu fui para as pesquisas, né? O que eu podia somar com as pesquisas na minha ferramenta, no meu curso em si, e o que elas diziam. E aonde elas estavam coerentes com a canalização. Porque a filosofia e a ciência são duas ferramentas maravilhosas que, se separarem, terminam uma outra. As duas têm que estar juntas. Então, a pergunta e a resposta. A pergunta e a resposta, né? A filosofia pensa, a ciência vai lá e pratica. E esse contexto todo eu fui fazendo nas experiências com os animais, dentro dos cursos que eu fiz com as pessoas. E para mim tudo é muito simples. Tudo é muito simples. Basta só querer. Eu gostei de uma frase que tu utilizou quando nós conversávamos anteriormente, né? Que expressa muito bem, eu acho, que a gente está vivendo no dia de hoje. O ser humano toma como aqui sendo a sua morada e muitas vezes até achando que é a sua única existência, né? Quando na realidade aqui é o nosso segundo campo de morada, digamos assim, nesse momento. A nossa morada de verdade é no plano espiritual, aonde lá nós obtemos todo o conhecimento, né, com exatidão. Aqui nós temos partes do conhecimento que nos é acessado de vez em quando, mas do lado de lá nós temos todas as informações, né?
E eu gostei de uma frase que tu colocaste assim, que tu diz que quando tu está mediante a um animal, alguma situação assim, é como se naquele momento abrisse uma estante, um arquivo, uma biblioteca, né? Aonde ali contém todas as informações necessárias sobre aquele ser que está mediante a tua presença, né? Então, nesse momento, tu faz esse acesso, que é o que a gente chama hoje aqui de canalização, né? E tu consegue trazer, então, isso para o teu trabalho. Tu consegue nos colocar algo mais com clareza referente a isso? A ciência nos provou que a mente humana ela não é capaz de produzir nada que a gente não tenha visto. Se eu falar para ti num elefante, tu já imagina um elefante. E eu falo para ti, tu conhece o torrante? Nem eu conheço, né? O que é isso, Vlad? A tua mente nunca viu. Então tu não consegue criar aquilo. Então tudo que a gente cria aqui hoje já está lá. Já está no meu campo, já está na minha espiritualidade, na minha ancestralidade. A diferença é que não estou presente. Quando para mim ficou muito fácil esses acessos. Não que a gente é superior, não. É só questão de talvez estar mais aberto. Então, dos assuntos que eu vou conversar, parece que eu tenho uma estante e cada estante tem livros de informação. E o assunto que tu me traz é como se eu pegasse o livro e estudasse em segundos e trouxesse um pouco do assunto. Não conhecimento científico, porque eu não estudei o científico, mas a parte que corrobora com o teu assunto, né? A parte que fomenta o que a gente está conversando. Às vezes eu me cuido muito, porque isso pode também conotar um pouco de ego, né? É uma das coisas que a gente tem que cuidar muito, porque o ego também ele é benéfico. O ego ele é benéfico. Tudo é benéfico na verdade, né? Porque tudo é polaridade. Né? 0 menos 10, 0 mais 10, polaridade. Bem ou mal, o ego também ele é benéfico, né? Olha, eu fui lá, eu fiz um bem para a Ju que não tem ideia. É um ego. Mas é um ego positivo. Sim. Né? Não é um ego egoísta, é um ego de abertura, é um ego que te Motivador. expande. Isso. E então eu cuido muito essas colocações para não que transpareça ego, que a gente sabe mais que os outros. A gente não sabe mais que ninguém. A gente sabe coisas diferentes. Não existe alguém que vai falar sem que alguém que vai escutar. Então ali nós temos 50%. Então eu não estou superior a ninguém. Sem um ouvinte eu não sou um falante. Sim. Essa é a ciência. A ciência de tudo é o respeito para tudo. Respeita quem ama, respeita quem não ama, porque está no caminho para aprender o amor. Quem ama também está apegado a alguma coisa, conforme o amor que ele sente. Então é um respeito. E dentro desse respeito que eu comecei a ter para mim e com as pessoas em si, foi quando eu tive mais essas aberturas. Então hoje acessar coisas para mim é muito fácil. Né? Entre aspas, né? Não vou dizer que a gente é alguém superior, não. É muito fácil porque eu estou aberto. Sim. Eu estou aberto e respeito. O que é o respeito? Cada ser é diferente do que é da gente. Cada ser é único. Isso é um grande contexto. Isso é um grande contexto de que a gente não entende às vezes em algumas ferramentas que trata todo mundo por igual. Sim. Né? A ferramenta é uma coisa. A cirurgia ela é feita. Mas em quem ela é feita? No Vlad, na Ju, que tem uma vibração elevada, a vibração mais baixa, uma espiritualidade, não tem religião. Ela não tem aquele contexto energético naquele corpo físico. Energia, a cirurgia vai ser melhor, ou vai ser, não digo pior, mas vai ser menos, ela vai demorar mais a recuperação. Então, ou seja, é individualidade. Quando a gente abre esse respeito por todo mundo, pelo individual de cada ser, a gente soma. Porque o não saber é muito interessante. O não saber me traz o contexto de que eu posso passar algo. E o teu saber também é muito interessante, que me abre outro aspecto que eu possa aprender algo. Eu acho que isso é o feeling da coisa, a humildade para a gente saber o quanto eu posso passar e o quanto eu posso receber. Eu acho que tem duas coisas aí muito importantes que tu colocaste, né, Vlad, que faz assim a gente pensar muito sobre isso, né? Estar aberto é não estar no controle, né? Não querer ficar controlando nossos pensamentos, né, o tempo inteiro. Então, soltar um pouco e estar aberto. Sim.
Ao mesmo tempo, o equilíbrio do ego, né, ele também traz mais fácil esse acesso da canalização de uma forma positiva. Porque se o ego nesse momento ele não estiver bem equilibrado, ele pode trazer o terapeuta, o canalizador para um processo de fascinação, Sim. né? Achando que ele é mais importante que alguém ou melhor que alguém. Dentro dessas tuas canalizações aí, que eu também acho muito importante, assim, né, dos conhecimentos que tu já tem me passado, falando um pouco dos teus trabalhos, também é o tipo de tratamento que tu tem para com esses nossos irmãos animais, né? Porque hoje tu trabalha junto com eles também cromoterapia, né? Pode nos passar um pouquinho dos teus trabalhos nesse sentido? Esse trabalho que eu faço com os animais, ele começou numa canalização no dia 13 de julho de 2017. Foi quando veio a ferramenta completa. Na verdade, já estava no campo, né? Sim. Tu ama, mas não entende por que tu ama. Tu cuida, mas não entende por que tu cuida. Eu tenho um grande problema com a palavra aceitação. O Vlad. Aceitação sem entendimento é engolir o que eu não sei. Então, primeiro eu procuro entender, aí eu aceito. Né? Então, ou seja, por que eu amava, por que eu gostava, por que às vezes teoricamente até sofria. Né? E aí, então, dentro disso, talvez pelo meu comprometimento no passado, né, a fazer esse trabalho, eu fui como uma sementinha, ela foi crescendo, foi germinando, foi brotando, foi dando mais florzinha aqui, uma florzinha ali, uma florzinha lá, e foi se tornando um canal aberto. Então hoje sim, eu consigo até pressentir ou sentir que tipo de patologia eles estão, como chegaram ali, por que chegaram ali, e da onde ressona, porque nós passamos muita coisa para eles. A evolução deles foi estar junto com nós. Para a gente ter uma ideia, a gente falou a respeito, mas eu acho interessante, o que é evolução, né? Há muito tempos atrás, os cachorros eram grandes, fortes e bravos, na rua, cuidando do pátio. Cuidando do pátio. Ninguém está no meu pátio por causa do meu cachorro. O sistema ele é universal. A evolução ela não se faz gradual. A evolução é um conjunto. Os carros evoluem todos juntos. As estradas, todas juntos. Uma menos, uma mais. E a evolução, se ela se faz de uma forma mais ampla. Mais ampla, né? Deixa eu tentar explicar de uma forma mais simples. Bom, quando a gente começa a entender esse aspecto de evolução de uma forma ampliada, a gente começa a entender que o certo está no lugar certo, o momento está no momento. E eu fui procurando observar os detalhes que vinham. Então, quando eu me aproximava, eu recebia uma mensagem. Quando eu fui me percebendo, e eu comecei a entender os cachorrinhos que voltaram para mim, que já tiveram comigo. E como isso acontece? Informação. Informação vem de forma telepática. Os animais se comunicam por telepatia, não por gestos. Os gestos é para nós, né? Então, você fala assim, é gratidão, porque é um gesto de gratidão. Mas eu posso não estar pensando em gratidão. Eu posso estar pensando em qualquer outra coisa. Tomara que o pessoal goste do programa, que é meu pensamento. O meu gesto é um. Então, o que o animal faz? Por ele ser muito inteligente, ele faz o que me agrada mais. E eu gosto. Então, aquilo é um link. Voltando na evolução, eles eram muito grandes e bravos. Todo o sistema universal, ele evolui da forma gradual mais conjunta. O que aconteceu? Alguém, numa cidade, cria um sistema de segurança. Desenvolve. Outro desenvolve cerca elétrica, outro desenvolve isso. Não há mais necessidade de um cachorro ser um animal de guarda grande. No processo evolutivo dele, o que ele faz? Diminui de tamanho, se torna mais bonitinho e a gente traz para dentro do lar.
Por quê? Porque a evolução deles é mais próxima de nós, o canino. Hoje, em 2015, o IBGE fez uma pesquisa, nós tínhamos 52 milhões de cães, 22 milhões de gatos em lares, por 22 milhões de crianças. E então esse contexto que a própria evolução canina ou felina, qualquer animal faz, está próximo de nós, porque nós somos, teoricamente, a cadeia mais evoluída, né? Nós temos no ápice da evolução. As pessoas confundem evolução. As pessoas confundem evolução com amorosidade. Não. Evolução é acessos. Evolução é oportunidade. Evolução é a gente fazer esse programa maravilhoso e no próximo fazer muito mais maravilhoso ainda. Evoluímos. Né? Então não quer dizer que o animal, por ele amar mais a gente, ele é mais evoluído. Não, ele está na cadeia que ele experiencia aquele processo. No momento que o cachorro tivesse acesso ao ego, ao orgulho, à avareza, à soberba, à ganância, ele pensaria diferente. E nós vemos isso hoje muito simples, numa criança. Todos nós falamos, uma criança, um anjinho. Ele não é um anjinho, ele é um ser sem acesso. Exato. Né? Ele é um ser lindo, maravilhoso, como nós somos, só que ele não tem acesso. É uma faculdade. Ele está no primeiro semestre. E com o tempo que ele vai acessando aquele conhecimento, aquele entendimento, ele vai aflorando o que ele precisa ser trabalhado. O que precisa vir para fora. As ferramentas que a gente trabalha, a gente vê muito isso, né? O que precisa vir para fora. Então, os animais, na grande criação, não foi dado a eles alguns acessos, que eles não precisam, eles não entendem. Isso é a diferença do trabalho. Por isso que tem médicos e veterinários. Médicos veterinários e médicos seres humanos, porque são diferentes. A especialização de cada um. Isso. Né? Por que precisa ter isto? E por que não precisa ter outras ferramentas também diferentes para animais? É uma outra concepção, é uma outra assimilação, é uma outra visão, uma outra audição, é tudo outro. Tu falaste ali da comunicação através da telepatia, né? Às vezes as pessoas no dia a dia estão tão no automático e não se dão conta disso. E um exemplo que tu tinha colocado para mim uma vez foi no sentido assim, por exemplo, o gatinho chega perto de ti, né? E aí ele vem pro teu lado e ele já mia, né? E automaticamente a gente já responde, né? Ah, tu quer ração, tu quer comida, Sim. né? Tu acha que é tu que está respondendo, Mas não é. quando na realidade é aquele animalzinho que telepaticamente está transmitindo para a tua forma de pensamento que ele quer alimento naquele momento, né? Sim. Então isso é uma forma de comunicação. Trazendo também para esse assunto que eu acho muito interessante, Vlad, é que hoje a gente trata nós seres humanos, né, com vários chakras no corpo, 7 principais, os secundários, né? E lembrar que esses nossos irmãos e animais, eles também têm esses chakras, né? Só que não exatamente como o nosso. E aí eu percebo que entra muito das tuas ferramentas também do teu trabalho, né? Como trabalha a cromoterapia nessa situação? Quais são os chakras, mais ou menos, né? Tu poderia trazer um pouquinho de clareza sobre esse assunto? Sim. Só voltando um pouquinho na telepatia ali, na resposta, nas perguntas e respostas. Nós nos comunicamos verbalmente, pelo português. Se eu for para a China, né, vai ser uma outra linguagem falada, eu não vou ter comunicação verbal. Eu vou ter que ter visual, sinais, mas vou me comunicar. Um dos nossos grandes problemas na comunicação com os animais é que a gente quer aqui entender o português, num ser que não fala. A percepção da gente é entender que ele se comunica e telepaticamente. Tudo está em evolução, né? Tudo está em evolução. Chakras são janelas energéticas. Se nós pensarmos numa sala pequena, 7 janelas não teria como. Né? Numa sala grande, 3 janelas ficaria pouco. Então é um processo evolutivo. Chakras são janelas de energia, transformação de energia. Os animais ainda não têm alguns tipos de sentimentos de percepção, então eles não precisam de transmutação. Então a gente começa lá na base evolutiva. A Terra ela possui 2 chakras: existência e básico, coronário e básico, a existência. Né? Cristais, 2,
Aí a gente vem para plantas, 2. Por que isso? Por que não 7? Porque eles não transmutam o laríngeo, eles não transmutam o plexo solar, eles não transmutam o umbilical, eles existem. Conexão com o divino, conexão com a terra. E aí eles vão passando para a parte mineral, para a parte vegetal e para a parte animal. Alguns animais ainda possuem 2 chakras, porque eles estão existindo ainda, experienciando, mas não têm consciência. Não consciência espiritual, consciência da situação que ele vive. Quando ele começa a expandir aquela consciência para algo mais divino, que seria o amor, ele acessa o 3º. Quando ele expande, que é o cardíaco, quando ele expande isso para uma consciência mais evolutiva, talvez um primata, talvez, ele acessa mais 2. Ele acessa mais 2. E quando ele expande para os seres humanos, ele acessa mais 2. O ser mais evoluído que teve na Terra foi Jesus Cristo, que acessou 12 chakras. Todos ativados, né? 12 ativados, né? Não que ele tenha 12. 12 ativados. Os anjos acessam 11, que é a transmutação que eles precisam. Chakras como se fossem janelas para abrir e entrar e sair a energia. E assim a gente vai explicando toda a ferramenta. Perfeito. Então, assim, Vlad, eu quero imensamente hoje te agradecer a oportunidade de estar aqui no nosso programa, trazendo um pouco de clareza, né, para os nossos telespectadores também, e também fazer um convite, né, para quem gostou desse assunto, para quem se interessou, né. O Vlad hoje também dá cursos de Reiki para animais, sim, né, do nível 1 ao nível 4, né, Vlad? Seria sim, isso? E uma coisa muito importante que o Vlad trouxe para a gente também é que não são necessárias essas pessoas serem pessoas reikianas. Pode ser uma pessoa que se considera comum, né? Sem algum curso, sem alguma atividade, mas que tem um imenso amor por nossos irmãos animais, né? Essas pessoas podem fazer o curso de Reiki com o Vlad, que estarão aptas a trabalhar com essas canalizações e essas energias que ele tem. Então, em breve, agora, o Espaço Terapêutico Equilíbrio, juntamente com o nosso colega aqui, o Vlad, né, vai estar trazendo essa oportunidade de promover um dos cursos. Quem estiver interessado, quem sentiu esse chamado no coração, entre em contato conosco, né, que nós daremos andamentos nessa sequência para trazer mais conhecimentos, mais informação. Por hoje, então, nós vamos ficando por aqui, agradecendo imensamente os nossos patrocinadores, agradecendo a cada um de vocês por nos permitir entrar em seus lares, entrarem em suas moradas, trazendo cada vez mais informação. Encerramos por aqui, até um próximo programa. Gratidão.